Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos ouvir o que Jesus ele tem a nos ensinar sobre como a palavra entra no nosso coração e como ela pode dar frutos se a gente escutar ela com fé. Fica comigo até o fim, porque essa palavra é para curar, transformar e fazer florescer algo novo em você. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que, com os seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que todos os que entram vejam a luz. Pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem será tirado dele. A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava.
mas por causa da multidão não conseguiam chegar perto dele. Então alguém disse a Jesus: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse a todos: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele caminhava e levava a boa nova. Jesus, ele não ficava parado. Ele ia de cidade em cidade. Isso nos ensina que a palavra de Deus é para todos os lugares, inclusive para a sua casa, a sua rua, a sua realidade. As mulheres eram curadas e caminhavam com ele. Olha que lindo! Mulheres que foram libertas de demônios e doenças seguiam Jesus. Isso mostra que quem já foi tocado por Deus quer estar perto dele e ajudar na missão. Você, meu irmão, é chamado a seguir Jesus, mesmo com seu passado marcado por lutas. A parábola do semeador. Existem 4 tipos de solo e cada tipo de solo representa um jeito de ouvir a palavra. O solo à beira do caminho significa que quem escuta, mas o inimigo, ele vem e tira a palavra do coração da pessoa. O solo pedregoso, quem se empolga na hora, mas desiste nas dificuldades. Entre espinhos, quem até ouve, mas as preocupações da vida sufocam a fé. E em terra boa, que quem escuta, guarda no coração e vive com perseverança. Se pergunte agora, qual tipo de solo é o meu coração hoje? Peça a Jesus para preparar a sua terra interior para dar frutos. Jesus, ele diz que ninguém acende uma lâmpada para escondê-la. Meu irmão, você tem uma luz dentro de você. Não esconda. Deus, ele te chamou para iluminar a sua família, os seus amigos, até com pequenos gestos. Jesus, ele valoriza quem ouve e vive a palavra. Quando disseram que a mãe e os irmãos dele queriam vê-lo, ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Jesus, ele te chama para ser família dele. Basta ouvir e viver a palavra com o coração. Jesus hoje te pergunta: você quer ser a minha família? Então, escute com amor e viva com perseverança. Mesmo que venham espinhos ou pedras, a palavra vai dar fruto, porque o seu coração é terra boa. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!